Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 19. Capítulo 194. Atualmente, os clãs Nara e Inuzuka estão fazendo um excelente trabalho, mas a colina ao lado do pasto está ali, vazia. Que desperdício. Acho que poderíamos designar uma equipe para começar a plantar ervas medicinais lá, sugeriu Yan. Ervas medicinais? Tsunade franziu a testa levemente. O cultivo de ervas medicinais é responsabilidade do corpo médico. A vila já possui áreas designadas para o cultivo de ervas. Se alocarmos novas terras, isso só aumentará a carga de trabalho do corpo médico. Percebendo o mal-entendido, Yan acenou com a mão e esclareceu. Quero dizer, ervas comuns, não raras. Não exigiria muita gente, apenas algumas mãos experientes para lidar com isso. Para o resto do trabalho, poderíamos disponibilizá-lo como missões. Deixe aqueles genins ociosos da vila concluírem. Eles não estão sempre reclamando da falta de missões? Uma população ninja excessivamente grande não é necessariamente algo bom. A vila não tem missões suficientes para atender às necessidades de todos, especialmente missões de baixa dificuldade de nível D e C. Equipes ninjas recém-formadas só recebem missões padrão porque a vila as organiza deliberadamente. Se tivessem que depender do departamento de missões, estariam brigando por sobras. Esse tipo de iniciativa não renderá muito dinheiro, observou Tsunade. Não estamos tentando ganhar dinheiro. Não há problema em empatar. O objetivo é dar aos ninjas mais fracos que não querem assumir missões perigosas, um meio de vida viável. Não visamos lucros aqui. Você, Tsunade, deve ter caído em um poço de dinheiro, pensou Yan, revirando os olhos. Ai. Sentindo-se um pouco envergonhada por ter sido castigada, Tsunade tossiu sem jeito. Vou mandar alguém redigir uma proposta adequada para isso. Se tudo der certo, as missões serão publicadas em breve. Existem inúmeras maneiras de estruturar essas tarefas. Tudo poderia ser gerenciado por meio de uma cadeia contínua de missões, limpeza da terra, plantio, cuidado e colheita. Contanto que alguns gerentes supervisionassem o processo, o resto poderia ser feito pelos genins. Os lucros são secundários. O objetivo principal é fornecer oportunidades para ninjas ociosos. A propósito, disse Tsunade quando Yan estava prestes a sair. Esta manhã, alguém do hospital relatou que Danzou se transformou em uma árvore. Uma árvore? Yan fez uma pausa, virou-se e esfregou o queixo pensativamente antes de sorrir levemente. Bem, isso é uma boa notícia. Ele deixou Danzou vivo deliberadamente para que Hiruzen e os dois conselheiros mais velhos pudessem testemunhar sua transformação lenta em uma árvore. Ver um amigo de infância, alguém com quem eles cresceram, treinaram e lutaram ao lado, se transformar em uma árvore deve ser angustiante. Parece que vou comer uma porção extra no jantar hoje à noite, disse Yan com falsa alegria. Chega. Tsunade olhou feio para ele. Não exagere. Aquele velhote pode merecer o que recebeu, mas ele contribuiu para a vila em algum momento. Ela parou de falar, sem vontade de terminar o pensamento. O serviço prestado por Danzou à vila era bem conhecido, mas isso não o absolveu de suas ações. Como é exagero? No máximo vamos colocar algumas decorações. Para os Uchiha, este é um momento de comemoração, brincou Yan. Falando nisso, hoje é meu aniversário. Dar uma festinha, talvez alguns fogos de artifício, não deve ser problema, certo? Tsunade olhou para ele, incrédula. Yan estava claramente usando seu aniversário como desculpa para jogar sal na ferida. A parte mais irritante? Na verdade, era o aniversário dele. E não era qualquer aniversário. Esta noite marcava sua maioridade, aos 16 anos, um marco significativo no mundo ninja. A comemoração era totalmente justificada. Tudo bem. Então deixe-me desejar-lhe um feliz aniversário antecipadamente. Obrigado. Yan acenou e saiu, indo preparar uma grande celebração. Em vez de ir para casa, Yan foi diretamente ao departamento de polícia. Líder do clã, hoje é minha cerimônia de maioridade. Quero que seja um grande evento, disse Yan sem rodeios. Fugaku piscou, pego de surpresa. Sua expressão rapidamente se tornou curiosa. Yan, eu entendo que a maioridade é importante, ela marca a transição para a vida adulta, mas será que realmente precisamos? Danzou morreu esta manhã. Ele foi transformado em uma árvore pelas células do primeiro Hokage. Yan interrompeu com um sorriso irônico. Você tem certeza? Fugaku se levantou imediatamente e seu comportamento calmo anterior desapareceu. Yan assentiu. Acabei de chegar do escritório do Hokage. Você acha que eu mentiria sobre isso? Então o que estamos esperando? Sua cerimônia de maioridade é um marco importante, especialmente porque você é o ancião mais jovem do clã. Tenho certeza de que os membros do clã estarão ansiosos para comemorar. Não foi esse o mesmo Fugaku que disse que não havia necessidade de extravagância? Sua mudança repentina de postura foi surpreendente. Enquanto isso, no escritório do Hokage, o membro da Anbu entregou um convite para Tsunade. Olhando para o envelope, a pálpebra de Tsunade se contraiu. Aquele pequeno punk. Ela imediatamente percebeu a intenção de Yan, tornar a vida ainda mais difícil para Hiruzen e os anciões. Usando seu aniversário como desculpa, Yan estava orquestrando uma grande celebração para o clã Uchiha. Se o velho ouvir isso, ele provavelmente vai ficar furioso. Tsunade esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Yan não estava apenas provocando. Ele chegou ao ponto de enviar um convite para ela. Que audácia! Fiel à sua tradição, o clã Uchiha não poupou esforços nos preparativos para a celebração.
Fugaku até tirou uma folga de suas funções, levando a maior parte da força policial de volta ao terreno do clã para ajudar. Em poucas horas todo o distrito Uchiha estava adornado com decorações e fervilhava de atividades. De uma perspectiva externa, poderia parecer que o próprio Fugaku estava se casando, dada a escala das festividades. Em outros lugares, aqueles que receberam convites ficaram confusos e cautelosos. Por que os Uchiha dariam uma festa tão grande para o aniversário de um ancião? No hospital, o antigo quarto de Danzou estava tomado por uma atmosfera opressiva. De pé diante da cama onde Danzou havia se deitado, agora ocupada por uma árvore grotesca, Hiruzen parecia sem vida. Ele ficou ali o dia todo, como um boneco de madeira. Nem mesmo com a morte de sua esposa ele demonstrou tanta tristeza. Agora, com Danzou desaparecido, transformado em uma árvore, não havia nem mesmo um corpo para lamentar. Lorde III, está na hora, uma voz quebrou o silêncio. Capítulo 195. O Tatani não conseguiu mais olhar para aquela cena horrível e silenciosamente lembrou o terceiro Hokage. Danzou agora é uma figura desonrada na vila. Seria melhor lidar com isso discretamente e enterrá-lo o mais rápido possível. Se a notícia se espalhar, quem sabe quantas pessoas vão comemorar. O terceiro Hokage, perdido em memórias, acordou e assentiu levemente. Quando ele estava prestes a instruir alguém a cortar a árvore em que Danzou havia se transformado e preservar parte dela como seus restos, o céu noturno lá fora de repente se iluminou. Fogos de artifício coloridos dispararam para o céu e explodiram, atraindo a atenção de inúmeros moradores. Curiosas sobre o espetáculo, as pessoas voltaram o olhar para o complexo Uchiha, imaginando que grande evento o clã Uchiha estava celebrando para justificar os fogos de artifício, uma visão realmente rara. Os fogos de artifício eram impressionantes, mas flagrantemente provocativos para o terceiro Hokage, como se zombassem dele e de seus conselheiros. Quem está soltando fogos de artifício? Por que os Uchiha não fazem nada a respeito? Vendo o rosto do terceiro Hokage ficar mais sombrio, o Tatani rapidamente se adiantou para questionar os membros da Anbu. Danzou havia morrido, um evento significativo e delicado para a vila, mas alguém estava soltando grandes fogos de artifício. A exibição, comemorativa e elaborada, parecia agulhas afiadas perfurando os corações dos velhos conselheiros. O esquadrão Anbu olhou nervosamente um para o outro, sem saber se deveria ou não relatar a verdade. A julgar pela direção, os fogos de artifício estão vindo do complexo Uchiha. Eles estão organizando algum tipo de evento? O terceiro Hokage perguntou em um tom calmo, embora seus olhos revelassem sua raiva latente. O capitão da Anbu respondeu relutantemente, Lorde Terceiro, de acordo com nossa investigação, hoje é o aniversário de maioridade de Uchiha Yan. O Uchiha decidiu realizar uma grande celebração e convidou muitos convidados. Uma grande celebração? Para um aniversário? O terceiro Hokage ficou atordoado por alguns segundos antes de seu rosto ficar vermelho de fúria. Ofegante, ele começou a tossir incontrolavelmente. Como eles ousam? O Tatani ficou tão furiosa que bateu os pés no chão. Mitokado, por outro lado, permaneceu em silêncio, com o rosto sério. Estava claro para todos que os Uchiha estavam fazendo isso intencionalmente. Sabendo da morte de Danzou, eles aproveitaram o aniversário de Yan para dar uma festa extravagante, celebrando abertamente o evento. Fechem-nos imediatamente. Koharu, tremendo de raiva, gritou para o esquadrão Anbu. Sim, senhora. A Anbu não ousou demorar e rapidamente deixou o hospital em direção ao complexo Uchiha. Dentro do complexo Uchiha, uma grande festa de aniversário para uma cerimônia de maioridade era algo sem precedentes. Inicialmente, até mesmo muitos membros Uchiha não entendiam por que Fugaku havia ordenado um evento de tamanha magnitude. Mas quando Fugaku anunciou a notícia da morte de Danzou, todo o clã Uchiha explodiu de excitação. Motivados e entusiasmados, eles se dedicaram à organização da celebração. Sob o comando de Fugaku, o clã não poupou despesas, garantindo que a festa fosse a mais extravagante possível. Para os Uchiha, este era um dia digno de ser comemorado com uma grandeza incomparável. Na entrada do complexo Uchiha, a equipe Anbu hesitou. Capitão, vamos mesmo entrar? Olhando para o movimentado e iluminado complexo Uchiha, os membros do esquadrão se sentiram inquietos. Interromper tal evento não pareceu uma decisão sensata. Se não entrarmos, como vamos reportar aos conselheiros? Disparou o capitão. Você acha que eu quero fazer isso? Essa é uma situação sem saída para nós. Naquele momento, Yan apareceu como se antecipasse a chegada deles. Boa noite, senhores. Hoje é uma ocasião feliz para os Uchiha. Se tiverem negócios conosco, por favor, voltem amanhã. O capitão da Anbu hesitou, mas deu um passo à frente. Lorde Yan, algo lamentável aconteceu no hospital esta manhã. O terceiro Hokage e os conselheiros não estão de bom humor. O senhor consideraria adiar a celebração? Yan cruzou os braços, seu olhar ficando frio. O terceiro Hokage morreu? O capitão congelou, balançando a cabeça rapidamente. Não, claro que não. Lorde Terceiro está com boa saúde. É só que, se o terceiro não está morto, por que deveríamos parar de comemorar? Os lábios de Yan se curvaram em um leve sorriso de escárnio. Hoje é a minha comemoração de maioridade. Meu clã está gentilmente organizando uma festa para mim. O que há de errado nisso? Ou existe alguma regra que proíbe os Uchiha de comemorar? O capitão da Anbu praguejou silenciosamente. Eu sabia que isso ia acontecer.
Preso entre o temperamento explosivo dos conselheiros e o comportamento inflexível de Yan, ele sentiu vontade de arrancar os cabelos. A voz de Yan transbordava de um desafio gélido. Se você quer que a gente pare, tudo bem. Deixe o Hokage dar uma ordem direta. Caso contrário, ninguém tem autoridade para ditar como os Uchiha comemoram. Entendido, Lord Yan. Aliviados por Yan não estar descontando sua frustração diretamente neles, os Anbu partiram sem mais resistência. Depois que eles foram embora, Fugaku se aproximou com vários outros membros do clã. Após a troca de olhares, Yan sorriu e disse: o problema foi resolvido. Continuem com a comemoração, comam, bebam e divirtam-se. Não precisam se conter. A morte de Danzou não teve nada a ver com Yan pessoalmente. Se o Hokage e os conselheiros quisessem divulgar isso, eles poderiam tentar. Mas Yan duvidava que eles tivessem coragem. Quando as festividades estavam a todo vapor, chegou um relatório. O líder do clã Hyuga chegou com presentes. O que? Fugaku congelou estupefato. Até Yan esfregou a testa em descrença. Os convites eram em sua maioria simbólicos, com a intenção de provocar polêmica e fazer com que as ações dos Uchiha fossem conhecidas na vila. Ninguém esperava que convidados de verdade aparecessem, muito menos o próprio líder do clã Hyuga. Cuide disso, disse Yan, erguendo as mãos em sinal de rendição. A culpa é sua. Mas as surpresas não pararam por aí. A chegada dos Hyuga pareceu servir de sinal. Logo depois, o trio Ino-Shikasho apareceu com presentes. Ao ver clãs importantes assumindo a liderança, outras famílias que estavam hesitantes decidiram seguir o exemplo, enviando representantes com presentes de felicitações. O que inicialmente era para ser um gesto simbólico se transformou em uma celebração completa, maior e mais extravagante do que qualquer um poderia imaginar. Capítulo 196. Felizmente, o clã Uchiha havia se preparado adequadamente. Caso contrário, se os convidados chegassem e descobrissem que tudo não passava de um blefe, teria sido extremamente humilhante. O que o Uchiha está tentando fazer? O que Yan quer dizer com isso? O rugido furioso de Utatânia ecoou na noite. Não tente me impedir, Hiruzen. Vou ver a Tsunade. Isso é inaceitável. Os Uchiha precisam nos dar uma explicação. Eu irei com você, suspirou o terceiro Hokage. Deixando os assuntos restantes para Anbu, ele se juntou a Koharu e Mitokado enquanto eles se dirigiam ao escritório do Hokage. No escritório do Hokage, Tsunade Koharu começou assim que entrou pela porta. Sua frustração era evidente. Você sabe que dia é hoje? Por que está permitindo que o Uchiha se comporte de forma tão imprudente? Uma celebração de maioridade? Mais como uma desculpa esfarrapada para dar uma festa enorme disfarçada de aniversário. Antecipando a reação deles, Tsunade calmamente largou sua papelada, espreguiçou-se preguiçosamente e perguntou com fingida curiosidade. O que há de tão especial hoje? Você? Koharu ficou sem palavras. O tom de Tsunade ficou mais agudo. Não há nada de importante acontecendo na vila hoje. Como os Uchiha comemoram é problema deles. Ou existe alguma regra na vila que proíbe aniversários e comemorações por completo? Danzou cometeu inúmeros crimes. Ele era um criminoso aos olhos da vila. Ele está morto agora. Você deveria cuidar discretamente do funeral dele e seguir em frente. Mas você vem aqui fazendo uma cena para me questionar? O que há de errado com os Uchiha comemorando? Que regra diz que eles não podem? É porque hoje é o dia do Danzou. Bang! Tsunade bateu na mesa com uma expressão furiosa. O que você quer que eu faça? Que emita um decreto para que toda a vila o lamente? Você tem noção de que se anunciarmos a morte dele publicamente, a maior parte de Konoha vai aplaudir e comemorar? Ela não conseguia conter a raiva. Esses supostos conselheiros mais velhos não passavam de uma dor de cabeça. Não tinham contribuições úteis, mas eram excelentes em apontar o dedo. Você sabe o que aconteceria se enterrasse o Danzou no cemitério? Todo dia, alguém cuspiria na lápide dele. Por que você ainda está tão preocupado com ele num momento como este? Eu já o deixei ficar no hospital de Konoha, drenando os recursos da vila até a morte. Eu até permiti que você o enterrasse no cemitério. Essa é a minha maior concessão. Se você é tão apegado ao Danzou, tudo bem, leve-o de volta para casa e o adore lá. Tsunade, não foi isso que queríamos dizer, interrompeu o terceiro Hokage, tentando apaziguar a situação enquanto suas palavras se tornavam mais duras. Então o que você quer dizer? Tsunade retrucou, seu peito arfando de raiva. Danzou perseguiu os Uchiha por anos. Agora ele está morto, e os Uchiha estão comemorando sob o pretexto de um aniversário. Isso já está contido. Se fosse eu cavaria o túmulo dele e o profanaria. Tosse. O terceiro Hokage tossiu alto para interrompê-la. Cavar sepulturas? Isso era ir longe demais. Afinal, os mortos mereciam alguma dignidade. Depois de extravasar sua raiva, Tsunade gradualmente se acalmou e sentou-se novamente em sua cadeira. Espero que isso acabe aqui. Como os Uchiha celebram é problema deles. Se você não está feliz com isso, vá para casa e descanse. Quanto ao Danzou, cuide do enterro dele com discrição. Estou genuinamente preocupado que o túmulo dele se torne alvo de escárnio público. Mandar o Uchiha parar? Com base em quê? As pessoas podem comemorar aniversários como quiserem. Não me incomodem com essas bobagens. Não estou interferindo. Se você for corajoso o suficiente, vá contar aos Uchiha e veja se eles escutam. Deixe esse assunto acabar aqui.
Vou lembrar o Uchiha para não repetir isso, mas é só isso. Depois de se despedir do terceiro Hokage e seus conselheiros, Tsunade afundou na cadeira, esfregando as têmporas em frustração. Shizune, que estava observando em silêncio, rapidamente trouxe uma xícara de chá quente. Tsunade-sama, deveríamos. Não precisa preparar nada. Vamos direto para o complexo Uchiha. Eles nos enviaram um convite, não é? Deveríamos pelo menos dar uma passada. Shizune ficou perplexa. Aparecer no complexo Uchiha agora não seria como jogar lenha na fogueira? Qual é a surpresa? Vocês não ouviram o relatório da Anbu? Todos os outros clãs já foram embora. Se não aparecermos, não vai parecer que estamos desrespeitando os Uchiha? Parem de perder tempo e se preparem. Se nos atrasarmos, vocês vão acabar bebendo água da louça. No complexo Uchiha, o pátio principal do clã estava cheio de convidados, com Fugaku atuando como anfitrião. Embora não esperasse tantos convidados inesperados, ele obedientemente ficou para entretê-los. Felizmente, os convidados estavam acostumados com a expressão perpetuamente severa de Fugaku. Qualquer outra pessoa que recebesse os convidados sem sorrir poderia ofender os convidados, mas o comportamento de Fugaku já era bem conhecido. Líder do clã, o Hokage chegou, alguém sussurrou no ouvido de Fugaku. Você está falando sério? Fugaku ficou completamente surpreso. Já era inacreditável que tantos convidados inesperados tivessem chegado, mas agora até a própria Hokage estava aqui? O anúncio foi discreto, mas todos os convidados ouviram. O Hokage está aqui? Parece que o relacionamento entre o Hokage e o Uchiha é melhor do que pensávamos. Preparem-se para cumprimentar o Hokage. Líder do clã, ela disse para não se incomodar. Ela foi direto para os aposentos dos anciãos. A boca de Fugaku se contraiu. Eu sabia. Na residência de An. Você realmente sabe escolher seus momentos, disse Tsunade, comendo enquanto falava. Lamento ter contado isso agora. O velho e aqueles dois anciãos irritantes vieram direto para o escritório, exigindo que eu parasse com a celebração Uchiha. Yan não se importou nem um pouco. E daí se eles fizeram isso? Se você não desse uma ordem, os Uchiha não parariam. Já passamos dos limites com eles. Mais uma ofensa não vai fazer diferença. Tsunade percebeu que Yan não tinha intenção de parar. Ela baixou a voz e o alertou. Só desta vez. Não complique as coisas para mim de novo. Aqueles anciãos são as figuras mais importantes da vila, e atacá-los constantemente não parece bom. Eu entendo. Capítulo 197. Esse tipo de celebração ostentosa é definitivamente algo que acontece apenas uma vez. Fazer isso uma vez é só para irritar as pessoas. Repetir uma segunda ou terceira vez seria como se os Uchiha estivessem cavando a própria cova. A propósito, tem outro assunto. Gostaria da sua opinião. Enquanto comia, Tsunade estendeu a mão para Shizune. Shizune, assustada por um momento, rapidamente largou seus hashis e entregou um pergaminho que estava carregando. O que é isso? O pergaminho trazia a marca de Komogakure. À primeira vista, Yan presumiu que se tratava de uma informação interceptada. No entanto, ele rapidamente descartou essa ideia. Pergaminhos de inteligência são sempre lacrados com medidas de segurança. Sem a senha correta, eles se autodestroem. Este pergaminho, apesar de conter a insígnia de Komogakure, não tinha selo. Bem, isso é interessante. Depois de dar uma rápida olhada no pergaminho, Yan não pôde deixar de comentar. Komogakure está se exibindo ou há algo mais por trás disso? Ainda não temos certeza sobre outros motivos, mas se exibir definitivamente faz parte. No papel, a força militar de Komogakure supera em muito a de Konoha, isso temos que admitir. Então sugiro que você cuide disso pessoalmente. A propósito, Uchiha Shizui não fez o exame Jounin da vila, fez? Quem poderia imaginar que Komogakure proporia algo tão incomum quanto um exame conjunto Jounin? Outras aldeias realizam exames Chunin. Komogakure decidiu pular direto para um teste de nível Jounin. Motivações de Komogakure? Yan começou a pensar em quem da nova geração de Komogakure participaria. Para liderar tal evento, Komogakure precisaria exibir sua força. O propósito era claro, demonstrar seu poderio militar para outras aldeias. No entanto, eles não podiam se dar ao luxo de enviar participantes fracos, pois isso representaria risco de humilhação. Entre seus talentos mais jovens estava Niyujito, o Jinchurikido Duas Caudas. Mas era improvável que eles enviassem alguém como Killer Bee, uma força já estabelecida, apenas para exibir suas proezas. A expressão de Yan ficou estranha quando ele olhou para Tsunade. Isso não seria uma demonstração muito unilateral? Tsunade bateu a mão na mesa em frustração. Komogakure está vindo aqui com a intenção de nos intimidar. Você não vê isso? Yan ergueu uma sobrancelha. Será que ela entendeu errado? O que quero dizer é, enviar Shizui e eu para o exame Jounin não seria demais para os outros. Tsunade inclinou a cabeça confusa. Yan esfregou a testa exasperado. O terceiro Hokage compartilhou o arquivo completo do Shizui com você? Os detalhes confidenciais, quero dizer. Embora não tenha demorado a perceber, Tsunade rapidamente percebeu que havia informações confidenciais das quais ela não havia sido informada. Você quer dizer que a força de Shizui é muito maior do que o que está registrado? Exatamente. Yan abriu as mãos e explicou. Por exemplo, se um típico Uchiha Jounin pudesse lidar com 2 ou 3 oponentes igualmente habilidosos, Shizui provavelmente conseguiria derrotar um esquadrão inteiro. Tsunade pescou, atordoada. Você está brincando comigo? Yan elaborou.
A habilidade do Mangekyou Sharingan de Shizui, Kotoamatsukami, permite que ele se infiltre na mente de alguém sem ser detectado, altere sua vontade e até mesmo a controle. O terceiro Hokage e Danzou sabiam disso porque Shizui, em sua ingenuidade, confiou neles e revelou suas habilidades. É também por isso que Danzou sempre quis atacar Shizui. Tsunade não pôde deixar de criticar Shizui. Revelar algo tão perigoso? Ele só estava procurando encrenca. Konoha não tinha nenhuma regra que exigisse que os shinobi revelassem todas as suas habilidades. A menos que alguém estivesse realmente louco, não revelaria segredos tão cruciais. Kotoamatsukami. Essa é uma habilidade incrivelmente poderosa. Tsunade ficou grata por Shizui não tê-lo usado de forma irresponsável. Caso contrário, Konoha poderia ter enfrentado consequências inimagináveis. Em termos simples, é sem dúvida o genjutsu mais forte. No entanto, seu efeito colateral é significativo. Só pode ser usado uma vez a cada 10 anos. Tsunade se recostou, sua voz firme. Apesar de tudo isso, quero que você destrua Komogakure naquele exame. São eles que estão se exibindo, então bata com força. Diga a eles que mesmo que o poderio militar de Konoha tenha diminuído após a guerra, não devemos ser subestimados. A tragédia que aconteceu com o clã Hyuga nunca deve acontecer novamente. Essa era a diferença fundamental entre Tsunade e o terceiro Hokage. Se Tsunade tivesse sido Hokage naquela época, e se Komogakure tivesse ousado ameaçar Konoha com guerra, ela teria lutado de frente, mesmo com Konoha enfraquecida. Yan deu um sorriso irônico. Sem problemas. Se eles estão pedindo, nós daremos um alerta adequado. Querem ser humilhados? Vou garantir que recebam mais do que esperavam. Deixe o mundo ver se os Uchiha são realmente tão fracos quanto são pintados. Yan sentiu uma onda de determinação. A propósito, o poder de Shizui está muito além dos níveis comuns de Jounin. Se eles querem nos testar, vamos ver como lidam com isso. Tsunade assentiu. Não me decepcione. Capítulo 198. Yan gentilmente estendeu a mão para levantar o queixo caído de Shizune e disse com um sorriso. Calma aí. Seu queixo está praticamente caindo no chão. Isso é normal para os Uchiha. Se não, como poderíamos ousar nos chamar de o clã mais forte do mundo ninja? Claro, diga isso a alguém ingênuo. Tsunade não se impressionou. O título de clã mais forte do mundo ninja era algo pelo qual muitos clãs, incluindo os Uchiha, Senju e Hyuga, disputavam. Mas nenhum jamais conseguiu reivindicá-lo definitivamente. Quanto a esse tal de normal, Tsunade não acreditava. Um Uchiha Shizui já era uma anomalia extraordinária, e agora Yan insinuou que poderia haver mais do seu calibre? O que Tsunade não sabia era que elas realmente existiam. Além de Shizui, havia o próprio Yan e Fugaku, totalizando 3 usuários do Mangekyou Sharingan dentro do clã Uchiha. Além disso, Yan estava de olho em outros 2, Itachi e Izumi. Sasuke, no entanto, era uma questão totalmente diferente. Na linha do tempo original, Sasuke só despertou seu Sharingan durante o massacre Uchiha, e levou anos de missões e turbulência emocional para avançar para o segundo Tomoe. Embora ele inegavelmente tivesse grande talento, seu crescimento muitas vezes parecia inconsistente, como uma mola enrolada com muita força, explosiva sob pressão, mas propensa a momentos de frouxidão. Comparado a Itachi e Izumi, Sasuke parecia muito menos confiável. Sua casa está limpa, certo? Yan piscou. Você está planejando descansar na minha casa? Tsunade deu um sorriso irônico. Já que estamos aqui no território Uchiha, é claro que vamos ficar na sua casa. Mas eu vou dormir no quarto de hóspedes com a Shizune. E só para você saber, se algo parecido com o da última vez acontecer de novo, eu vou te vencer pessoalmente até a semana que vem. A lembrança daquele incidente ainda fazia Tsunade corar de vergonha. Dada a diferença de idade entre eles e a insistência de Yan de que ela tinha sido quem subiu na cama dele, era impossível para ela se defender sem parecer ainda mais ridícula. Yan riu com uma expressão brincalhona. Não se iluda. Na verdade, é você tentando se aproveitar de mim. Estou indo para a casa da Kurenai. Você e a Shizune podem descansar na minha. De jeito nenhum vou te dar essa chance. Tosse, tosse. Shizune rapidamente cobriu a boca, tentando reprimir o riso. O rosto de Tsunade escureceu instantaneamente e seus punhos cerrados. Ela considerou seriamente dar um soco em Yan ali mesmo. Quem está se aproveitando de quem? Eu sou o que levou a pior. Brincadeiras à parte, Yan finalmente escoltou as 2 mulheres de volta para sua casa para descansar. Os convidados restantes foram deixados nas mãos de Fugaku. Yan confiava em seu líder de clã para lidar com eles, mesmo que o comportamento sempre sério de Fugaku não fosse exatamente o mais caloroso. Sua roupa de dormir ainda está no armário, disse Yan, apontando para uma gaveta. Izumi comprou para você mais cedo. Você também encontrará cobertores e travesseiros extras lá. Com Shizune por perto, Yan não precisou levantar um dedo para ajudar a preparar o quarto de hóspedes. E quanto a Tsunade? Ela não era de se importar com essas trivialidades, preferia dormir no chão do que lidar com roupas de cama. Enquanto isso, no complexo Sarutobi, o humor do terceiro Hokage era sombrio e pesado. Embora os restos mortais de Danzou já tivessem sido tratados e o enterro estivesse planejado para o dia seguinte, Hiruzen não conseguia se livrar da frustração. Saber que quase todos os principais clãs ninjas estavam presentes na celebração Uchiha foi um duro golpe em seu orgulho. Hiruzen sabia muito bem quantos inimigos Danzou fizera ao longo dos anos, inclusive ele próprio. Mas não esperava que as ações de Danzou tivessem alienado praticamente todos os clãs de Konoha.
O próprio fato de quase todos os clãs convidados para o evento Uchiha terem comparecido pintou um quadro condenatório. E o Inushika-sho? Voltando-se para o tatame, a pergunta de Hiruzen era cansativa. Ao contrário de clãs menores que podem seguir tendências, o trio Inushika-sho era aliado do Hokage há muito tempo. O tatame hesitou antes de responder, com a voz amarga. Eles também foram. As palavras pairavam pesadamente na sala. Durante décadas, Hiruzen garantiu que a aliança Inushika-sho recebesse amplas recompensas e responsabilidades. Mesmo assim, até eles escolheram participar. O que poderia ter dado errado? Hiruzen ficou em silêncio, o peso de suas decisões o pressionando. A ambição de Danzou era vasta, mas sua abordagem semeou ressentimento em Konoha. Ele exigiu indivíduos talentosos de quase todos os clãs, não por meio de diplomacia ou negociação, mas por ordens diretas. Aqueles que não puderam recusar entregaram seu povo com relutância. Não era recrutamento, era roubar o futuro deles. O ressentimento aumentou, mas a autoridade de Danzou o protegeu de reações negativas, até agora. Agora, Danzou se foi. E embora os clãs não comemorassem abertamente, sua presença silenciosa no evento Uchiha disse muito. Para muitos, parecia justiça. Se tivessem sido mais corajosos, poderiam ter se juntado aos Uchiha para soltar fogos de artifício, beber sake e fazer declarações. Finalmente os céus fizeram o que era certo por nós. O terceiro Hokage suspirou pesadamente. Danzou até tentou recrutar a força entre os Inushika-sho, mas Akimichi Shouza recusou terminantemente. O que Danzou fez? Ele ignorou Shouza e recorreu a outros membros do clã para garantir o que queria. No final, nem mesmo o trio Inushika-sho conseguiu evitar ser usado. O tatame, completamente farto, levantou-se abruptamente. Hiruzen, se você está tão arrasado por Danzou, pode chorar por ele você mesmo. Não nos arraste com você. Com isso, ela saiu furiosa, deixando Hiruzen e Omura em silêncio. Hiruzen, tomado pelo arrependimento, só conseguiu murmurar para si mesmo. Talvez eu devesse tê-lo contido antes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 199. Hiruzen, você suspiro, tome cuidado e descanse bem. O tatame não aguentava mais, e Mitokado sentia o mesmo. Hoje marcou o dia em que seu pequeno grupo essencialmente se desfez para sempre. De agora em diante, Koharu e Omura não ficariam mais ao lado do terceiro Hokage nem falariam em seu nome tão casualmente. Eles precisavam priorizar os interesses de seus próprios clãs. O clã Sarutobi era grande e influente o suficiente para resistir a ataques direcionados, mas seus respectivos clãs não estavam na mesma posição. Seria muito fácil para Tsunade atacá-los. Até os Uchiha aproveitariam a oportunidade para pisoteá-los. As mesmas táticas usadas no clã Shimura poderiam ser facilmente aplicadas aos seus próprios clãs. Embora não causassem perdas materiais significativas, causariam profundo desgosto, arruinando a reputação do clã e deixando os conflitos internos em ruínas. Atualmente, o clã Shimura estava tão sitiado que eles até evitavam ser vistos em público, especialmente pelos membros do clã Uchiha. Suas divisões internas estavam piorando, com alguns membros querendo se reconciliar com os Uchiha, outros ainda se recusando teimosamente a se comprometer, e outros ainda desejando viver em paz sem se envolver. O clã Shimura havia se tornado caótico, assim como os Uchiha haviam sido no passado. Por enquanto, eles precisavam manter a discrição e evitar provocar os Uchiha. Caso contrário, ser alvo dos Uchiha seria realmente insuportável. Antigamente, eles desprezavam a força policial, mas agora, eles a temiam com a mesma intensidade. No complexo Uchiha, Yan já dormia profundamente. No entanto, na residência do líder do clã, ainda havia hóspedes que não haviam saído. Fugaku Uchiha e Yashi Yuga sentaram-se juntos, desfrutando tranquilamente do chá, sem qualquer senso de urgência. Fugaku até trouxe suas folhas de chá mais preciosas, provando-as uma a uma enquanto os dois homens se demoravam. Suas ações afastaram completamente os outros representantes do clã. Não vai durar mais que vocês dois? Tudo bem, vou para casa descansar enquanto vocês aproveitam a cerimônia do chá e saboreiam o chá. Depois que os outros foram embora, a residência ficou em silêncio. Fugaku pousou a xícara de chá e enfiou as mãos nas mangas. Yashi, chegou a hora. De fato, sim. Yashi olhou para o céu estrelado e assentiu levemente. Então falarei claramente. Além de representar o clã Hyuga para parabenizar formalmente os Uchiha, também estou aqui para discutir uma potencial colaboração entre nossos clãs. Pelo menos cooperação em certas áreas. Yashi não especificou as áreas, mas Fugaku entendeu perfeitamente bem. E confiança. A colaboração entre dois grandes clãs não era uma questão trivial. Não era algo que pudesse ser resolvido em poucas palavras. Havia inúmeros detalhes a serem negociados. Uma aliança de casamento. Yashi não se conteve e colocou a proposta diretamente na mesa. O Byakugan da família principal Hyuga era incrivelmente importante, mas mesmo assim, sacrifícios tinham que ser feitos pelo bem do futuro do clã. Além disso, esta era apenas uma aliança por meio do casamento, não uma sentença de morte ou a perda do Byakugan. Tosse, tosse. As palavras de Yashi atingiram Fugaku como um trovão, deixando-o atordoado. Embora tal coisa não tivesse acontecido antes, isso não significava que os clãs Hyuga e Uchiha não pudessem formar uma aliança matrimonial. De fato, durante o período dos estados combatentes, as relações entre os clãs Hyuga e Uchiha foram bastante amigáveis. O clã Hyuga sempre manteve a neutralidade. Infelizmente, essas boas relações foram posteriormente destruídas pelos parentes distantes do clã Hyuga, o clã Kaguya.
O clã Kaguya aproveitou o conflito Uchiha Senju para lançar um ataque surpresa aos Uchiha, causando perdas significativas. A partir de então, os Uchiha guardaram rancor contra Kaguya, que se estendeu também aos Hyuga. A proposta de Ieyashi foi uma bomba inesperada, deixando Fugaku dividida. Líder do clã Ieyashi, receio que os Uchiha possam ter dificuldade em aceitar as regras rígidas do clã Hyuga. A primeira reação de Fugaku foi recusar. Da perspectiva dele, os Uchiha pouco teriam a ganhar ao se aliar aos Hyuga, enquanto teriam que arcar com fardos adicionais. Pior ainda, ninguém conseguia prever se Tsunade seria o próximo alvo dos Hyuga. Mesmo formas sutis de pressão dela seriam suficientes para manter o Hyuga ocupado. Se os dois clãs fossem aliados, os Uchiha seriam forçados a intervir e dividir o peso de quaisquer consequências. Depois de todo o esforço para tirar os Uchiha de seu próprio atoleiro, resolver seus conflitos internos e colocar o clã de volta nos trilhos, Fugaku não tinha vontade de se envolver na confusão dos Hyuga. Não. Ieyashi balançou a cabeça e explicou. A cooperação que estou propondo não envolve todo o clã Uchiha, mas diz respeito especificamente a Yan. Fugaku não queria aceitar tal parceria. Ieyashi não estava interessado em perder tempo debatendo. Ele esclareceu a posição de seu clã diretamente. Então pensei demais. O clã Hyuga estava de olho em Yan. Fugaku não podia negar que o julgamento deles era aguçado. Os problemas dos Hyuga decorriam de conflitos internos e pressões externas do gabinete do Hokage. Embora pudessem lidar com os problemas internos sozinhos, eram impotentes para conter o gabinete do Hokage. Isso fez com que os Hyuga procurassem desesperadamente alguém para ajudar a aliviar essas pressões e gradualmente transformar sua situação. No processo, eles também poderiam garantir um forte patrocinador para Hinata. Ieyashi temia que quando sua filha mais nova crescesse, os anciões do clã o forçariam a tomar decisões difíceis. Essa era a preocupação que pesava em sua mente. Muito bem, vamos discutir isso abertamente. Como a proposta envolvia apenas Yan, e não todo o clã Uchiha, Fugaku se sentiu mais à vontade. Preciso saber a posição do Yan sobre isso. Se ele não concordar, não poderei ajudar você. Naturalmente, Ieyashi estava preparado para isso. Já falei com Yan sobre isso, e ele sugeriu que eu negociasse diretamente com você. Negociar diretamente comigo? Será que Yan se interessou por alguém do clã Hyuga? Os gostos desse garoto eram certamente ecléticos. Aparentemente ele tinha uma namorada Kurenai Yui. Dentro do clã, Izumi Uchiha o adorava, e até mesmo seu relacionamento com Tsunade era ambíguo. E agora ele estava se envolvendo com os Hyuga. Suprimindo suas queixas internas, Fugaku perguntou calmamente. Quem exatamente é o candidato? Ieyashi, sejamos honestos. Todos reconhecem o talento e as habilidades de Yan. Ele é até um ancião do clã Uchiha. Dado seu status, seria inapropriado que ele se casasse com alguém da família Hyuga. Como levamos essa aliança a sério, naturalmente não proporemos alguém da família secundária, mesmo que muitos tenham idade adequada. Ieyashi balançou a cabeça, oferecendo alguma segurança a Fugaku. Se ele tivesse empurrado um membro da família secundária, Fugaku poderia ter encerrado a discussão imediatamente. Eles não só não conseguiriam garantir a aliança, como também teriam os Uchiha como inimigos. A candidata é minha filha, Hinata. Yan parece ter uma impressão positiva dela. Embora haja uma pequena diferença de idade, não vejo isso como um problema. O que você acha, Fugaku? Sua filha? Fugaku quase deixou cair sua xícara de chá, mas a pegou bem a tempo. Ele sabia que Ieyashi não estava particularmente satisfeito com Hinata, mas não esperava que ele a pedisse em casamento de forma tão decisiva. A diferença de idade realmente não é um problema. Mas Ieyashi, ao oferecer Hinata, certamente você tem outros motivos, não é? Capítulo 200. É realmente tão simples? De jeito nenhum. Pensando bem, Fugaku rapidamente percebeu que Ieyashi Hyuga tinha intenções mais profundas. Por exemplo, encontrar um patrocinador confiável para sua filha, para que ele não fosse encurralado pelos anciões do clã, citando as regras e tradições rígidas da família. Ao fazer isso, Ieyashi não só garantiu um aliado promissor para o clã, como também forneceu à filha um plano B. Ieyashi, de fato, havia planejado tudo com perfeição. Ieyashi não respondeu e apenas tomou um gole de chá. Como líderes de seus respectivos clãs, ambos entendiam os problemas de suas famílias sem precisar contar tudo. Por que quebrar a xícara de chá para examinar os pedaços? Compreendê-la internamente era suficiente. Sendo assim, não tenho mais objeções. Contanto que Yan não tenha problemas, o clã Uchiha está aberto à colaboração entre nossos dois clãs. Então vamos colaborar alegremente. Quanto à questão do noivado, isso ainda precisará ser discutido com os anciãos. Darei uma resposta em 5 dias. Então vou me retirar. Com o assunto essencialmente resolvido, Ieyashi se levantou decididamente para ir embora. Sentar com Fugaku e prolongar a discussão seria apenas exaustivo. Informe os anciãos para virem me ver. Diga a eles que há um assunto importante para discutir, mas deixe Yan de fora. Deixe-o descansar. Fugaku imediatamente mandou alguém notificar os anciões do clã Uchiha. Quanto a Yan, Fugaku decidiu deixá-lo de fora. Como Yan já havia concordado e até sugerido que Ieyashi falasse diretamente com ele, a presença de Yan durante a discussão do noivado não faria muita diferença. Além disso, com Tsunade envolvida, Fugaku não estava disposto a enviar alguém para incomodar Yan tarde da noite. Assim, os anciãos que tinham acabado de voltar para casa para descansar, foram chamados de volta à residência do líder do clã. Fugaku fez um gesto para que todos se sentassem.
Depois que todos chegaram, Fugaku fez um breve resumo de sua discussão com Yashi. Quem imaginaria que Yashi Yuga chegaria ao ponto de oferecer a própria filha em casamento? Hahaha, o clã Yuga não era contra casar fora do clã? É porque Yan tem talento. Se fosse você, eles nem pensariam em oferecer alguém da família secundária. Se perder. Ao ouvir isso, os anciões não conseguiram conter o riso, provocando as rígidas tradições do clã Yuga. Embora o clã Uchiha também não gostasse de casamentos fora do clã, pelo menos não proibia isso completamente. Se alguém se casasse fora ou trouxesse um estrangeiro, o clã aceitava de má vontade. Ao contrário dos Yuga, que tinham uma regra explícita contra isso. O fato de o clã Yuga estar quebrando suas próprias tradições, e com os Uchiha ainda por cima, era um grande problema. Era algo de que os Uchiha podiam se orgulhar. Além disso, se o próprio Yan não se opôs, por que eles deveriam? Opor-se a tal movimento só poderia ofender as pessoas. Quanto à vida pessoal de Yan, ele era jovem, eles conseguiam entender. Assim, os anciãos começaram a discutir o assunto com Fugaku. Enquanto isso, Yan, a pessoa mais envolvida no assunto, permaneceu completamente alheio à situação. O clã Uchiha não tem grandes objeções e nos dará uma resposta dentro de 5 dias. De volta ao complexo Yuga, Yashi reuniu os anciões do clã para informá-los sobre o progresso. Ai, quem imaginaria que o clã Yuga um dia quebraria suas próprias tradições e regras? E que seríamos nós a fazer isso? O ancião-chefe do clã Yuga suspirou profundamente. Embora concordasse com a proposta, não conseguia se livrar de uma sensação de desconforto. O sentimento do ancião ecoou os sentimentos dos outros presentes. Yashi respondeu calmamente. O rancho recém-construído da vila está pronto, e os daímios enviaram um grande número de animais como demonstração de apoio. Além disso, muitas das descobertas e reformas da vila foram propostas e supervisionadas por Yan Uchiha. No momento em que Yashi mencionou isso, os anciãos que estavam inquietos rapidamente ficaram em silêncio. Afinal, as regras do clã foram criadas por pessoas. E houve momentos em que as pessoas precisaram fazer concessões e se adaptar pelo bem do futuro do clã. Um pouco de flexibilidade para garantir a sobrevivência e o legado do clã não seria irracional. Afinal, o clã Yuga não era o alvo da busca, eram eles que se aproximavam dos Uchiha. Saber quando priorizar era essencial. Se isso tivesse acontecido antes da tragédia com Hisashi Yuga, os anciões do clã teriam rejeitado a ideia por unanimidade. Eles fariam de tudo para impedir que o Byakugan deixasse o clã, especialmente um Byakugan tão puro. Mas depois daquele incidente, os anciões Yuga aprenderam que alguns problemas não podiam ser resolvidos de forma reativa. Possíveis problemas e perigos tinham que ser eliminados antes que pudessem surgir. Para um clã como os Yuga, que valorizava a estabilidade acima de tudo, manter a paz era crucial. Principalmente com Tsunade observando-os atentamente, claramente ansiosa para agir contra os Yuga. No dia seguinte, quando Yan acordou, Tsunade e Shizune já tinham ido embora. No escritório do Okage, Koharu Tatani e Omura Mitokado, 2 anciãos conselheiros, foram convocados. Tsunade, você nos chamou para discutir alguma coisa? Tsunade não era como o terceiro Okage, que conversava casualmente com eles. Se não houvesse nada urgente, Tsunade preferiria que eles nunca aparecessem. Então eles tinham consciência suficiente para saber que ela tinha um motivo para chamar eles. Sim, há alguns assuntos que gostaria de discutir com você. Tsunade colocou o documento em suas mãos, pegou um pergaminho e disse: acredito que você já tenha ouvido falar da proposta da Vila da Nuvem de realizar uma avaliação conjunta de Jounin. Independentemente das intenções, eles enviaram um convite, e Konoha precisa enviar representantes para participar. Quanto à avaliação de Jounin em si, você não precisa se preocupar com os detalhes. No entanto, a vila precisa enviar alguém com status suficiente para lidar com as negociações. Como Okage, Tsunade não podia deixar a vila. O terceiro Okage podia ir, mas não havia necessidade. Enviar um ancião conselheiro para a Vila da Nuvem já seria um gesto significativo. Além disso, o terceiro Okage já tinha problemas demais. Tsunade não queria incomodá-lo. Primeiro, Azuma Sarutobi estava desaparecido. Depois, Shinozuki Sarutobi foi à Terra da Chuva para investigar e nunca mais retornou, nem mesmo mandando notícias. Dadas as circunstâncias, era provável que ele tivesse tido um infortúnio, ou ainda estivesse disfarçado. Mas ficar disfarçado sem enviar nenhuma atualização? Era difícil de acreditar. Era mais provável que Shinozuki tivesse sido morto. Por que Jiraiya não cuida disso pessoalmente? Os 2 anciãos trocaram olhares, ambos relutantes em assumir essa tarefa problemática. As negociações eram secundárias, o problema principal eram as exaustivas viagens de ida e volta. Além disso, eles não gostavam do representante escolhido por Tsunade. Eles sabiam quem na aldeia era adequado para participar de tal avaliação e não estavam interessados em trabalhar com Yan. Eu sabia que você diria isso. Tsunade levantou uma sobrancelha e respondeu: Jiraiya poderia ir, mas ele quer levar Naruto com ele. Você ainda quer que Jiraiya deixe a vila? De jeito nenhum. Como esperado, os 2 anciãos rejeitaram imediatamente a ideia em uníssono. Embora relutassem em viajar ou trabalhar com Yan, preferiam suportar esse desconforto a permitir que Naruto deixasse a vila. Essa era uma linha divisória que eles não cruzariam. Se Naruto partisse para uma missão curta, não seria grande coisa. Mas deixá-lo seguir Jiraiya e vagar pelo mundo? Absolutamente fora de questão. Capítulo 201. Então, vocês 2 estão planejando cuidar dessa viagem pessoalmente? Tsunade segurava firmemente os 2 anciões.
Ela sabia que se eles não estivessem dispostos a assumir a tarefa, tudo o que ela precisava fazer era mencionar Jiraiya e Naruto, e eles imediatamente entrariam na fila. Nesse ponto, os dois anciões perceberam que estavam encurralados, e Tsunade havia jogado suas cartas perfeitamente. Ou eles mesmos cuidariam da missão, ou Jiraiya levaria Naruto em uma jornada que abrangeria o mundo. Tsunade não se importava de qualquer maneira. Ela confiava em Jiraiya para proteger Naruto. Os únicos preocupados eram aqueles velhos. Na verdade, embora Jiraiya tivesse suas peculiaridades, algumas delas absolutamente terríveis, sua força era inegável. Ele só se tornou mais formidável com a idade. Com ele por perto, Naruto estaria seguro, a menos que alguém como 6 Caminhos de Pen aparecesse, ou Obito atacasse das sombras. Mesmo que Jiraiya não fosse sempre confiável, ele não colocaria Naruto em constantes batalhas perigosas como Kakashi fez. Honestamente, a reputação meio a meio de Kakashi era um mistério. Quando ele estava forte, ele podia lutar contra oponentes de elite como Junins, ou até mesmo Kage, de igual para igual. Mas quando ele estava fraco, alguém como Zabuza podia colocá-lo em uma situação difícil. A força de Zabuza. Deixando de lado as técnicas de assassinato da Vila da Névoa, Zabuza era apenas um Jounin comum em termos de habilidade bruta. Será que realmente precisamos de nós dois? Diante da situação, os dois anciãos não tiveram outra escolha senão chegar a um acordo. Eles preferem suportar o constrangimento de viajar com Yan e ocasionalmente ficarem furiosos com ele do que deixar Jiraiya vagar pelo mundo com Naruto. Uma será suficiente. Ao vê-lo ceder, Tsunade também soltou um suspiro de alívio. Se possível, ela não queria discutir sem parar com eles. Irritá-los também a frustraria, não valia a pena. Se não fosse pela necessidade de negociar, eu teria entregado essa avaliação conjunta dos Jounin inteiramente para Yan cuidar. Posso ir, mas preciso ter controle sobre as decisões da equipe. O Tatani falou diante de Mitokado, afirmando seus termos. Ela poderia representar Konoha nesta missão, mas queria autoridade sobre as decisões da equipe. Omura, sendo mais reservada, não era eficaz em se manter firme ou argumentar durante negociações tensas, então Koharu sentiu que precisava assumir a liderança. Em negociações externas, às vezes uma atitude mais enérgica funcionava melhor. No mínimo, fazia com que os outros tomassem cuidado para não ofendê-la. Como consultora sênior, Koharu ocupava um cargo superior ao de Yan. Como ela estava conduzindo as negociações, assumir o controle da equipe era razoável. Koharu também temia que Tsunade pudesse colocá-la de lado e torná-la pouco mais do que uma figura decorativa, enquanto deixava Yan assumir o comando. Se Yan tivesse poder de decisão, certamente tiraria o máximo proveito disso. Tudo bem, Tsunade concordou depois de pensar um pouco, dando um pouco de deferência a Koharu. No entanto, ela acrescentou um lembrete. Você ficará responsável pela maioria das decisões, mas não deverá interferir nos preparativos da avaliação. Yan cuidará disso de forma independente. Acordado. Tendo recebido alguma margem de manobra, Koharu aceitou prontamente. Ah, e tem mais um assunto, disse Tsunade, puxando um pergaminho de missão. A vila precisa entregar um carregamento de suprimentos médicos raros para a Terra do Ferro. Como fica a caminho, esta tarefa pode ser combinada com a sua missão. No máximo, atrasará sua chegada à Terra do Relâmpago em 2 dias. Konoha mantinha uma parceria próxima com a Terra do Ferro, um país neutro, e qualquer remessa de suprimentos essenciais para eles era tratada com extrema importância. Eu cuido disso, respondeu Koharu. Pegando o pergaminho, Koharu e Omura finalmente deixaram o escritório do Hokage. Shizune, mande alguém avisar Yan e trazê-lo aqui. Sim, senhora Hokage. Vestindo sua roupa de secretária e saltos incomuns, Shizune saiu apressada, sinalizando para os guardas da Anbu do lado de fora para chamar Yan. Não demorou muito para que Yan chegasse ao escritório do Hokage. Tsunade gesticulou para que ele se sentasse. Assim que ele se sentou, ela disse, para esta viagem à Vila da Nuvem, a vila precisa enviar alguém com status suficiente para lidar com as negociações. Então, Yan ergueu uma sobrancelha. Um dos anciões conselheiros nos acompanhará e insistirá em ter autoridade absoluta sobre a equipe? Correto. Tsunade não escondeu nada e explicou abertamente. O Tatani se juntará à missão e assumirá o comando da equipe. No entanto, ela não tem permissão para interferir nos preparativos e planos da avaliação. Isso é responsabilidade de vocês. Além disso, a equipe fará uma parada na Terra do Ferro para uma missão especial de escolta. Isso significa que o horário de partida foi antecipado para amanhã de manhã. Embora seja uma missão de escolta, os suprimentos são de natureza médica, então não devem atrasá-los por mais de 2 dias. Entendido. Como consultor sênior, Koharu superava Yan e era responsável pelas negociações externas. Dado seu forte desejo de controle e seu medo de ser prejudicada, seu pedido de autoridade da equipe era compreensível. Yan não tinha objeções quanto ao fato de ela ter autoridade para tomar decisões. Não era importante para ele. Dito isto, se ela causasse problemas, ele não toleraria. Se ela fizer qualquer exigência irracional, você tem minha permissão para recusar, Tsunade assegurou-lhe. As relações entre Yan e Koharu já estavam tensas. Com sua autoridade, havia a chance de ela causar problemas durante a missão. Conhecendo a personalidade de Yan, Tsunade antecipou o conflito e deu-lhe sinal verde para ignorá-la se necessário. Se Koharu se comportasse, tudo correria bem. Mas se não se comportasse, Yan poderia simplesmente ignorá-la.
Diante disso, a insistência de Koharu na autoridade tornou-se quase sem sentido. Ela apenas garantia que Yan não usaria sua posição para manipulá-la. Esse arranjo era exatamente o que Yan queria. Ter alguém apoiando-o era completamente diferente de ser abandonado à própria sorte. O horário de partida foi antecipado. Antes do amanhecer, Yan chegou aos portões da vila. Quando chegou lá, os outros já estavam presentes. Shizui e Kakashi estavam conversando sobre algo. Desde que retornou da propriedade do daimyo, Shizui ficou mais do que feliz em interagir com Kakashi, e Kakashi, por sua vez, abandonou seu distanciamento habitual, envolvendo-se em uma conversa normal com Shizui. Capítulo 202. Nesse momento, Kakashi estava em uma fase sombria de sua vida. Ele tratava todos com frieza e evitava falar, a menos que fosse absolutamente necessário. Quem imaginaria que ele encontraria um ponto em comum com Shizui? Enquanto isso, o Tatani negociava com a equipe responsável pelo transporte de suprimentos. Yan, no entanto, foi o último a chegar. Após concluir suas discussões com a equipe de transporte, Koharu olhou para Yan com uma mistura de preocupação, temendo que ele pudesse causar problemas para ela de propósito. Surpreendentemente, ao notar seu olhar, Yan sorriu levemente e assentiu. Consultor, estamos prontos para partir? Koharu, que estava se preparando para o confronto, parou por um momento antes de responder lentamente. Já combinei com a equipe de transporte. Já que todos estão aqui, vamos embora. Yan estava bem ciente do que se passava na mente de Koharu. O grupo deixou a vila seguindo a equipe de transporte, com Koharu liderando na frente, enquanto Yan, Shizui e Kakashi ficaram na retaguarda. Embora os suprimentos médicos fossem valiosos, eles eram relativamente fáceis de transportar e não atrasavam significativamente a equipe. Ainda assim, a equipe se movia mais lentamente em comparação a uma viagem com pouca bagagem. Ancião, há algo estranho nesta remessa? Shizui, percebendo que Yan estava de olho na equipe de transporte, perguntou curiosamente. Até Kakashi olhou com interesse. Não há nada de errado com as pessoas ou suprimentos, respondeu Yan, mantendo o ritmo. Depois de pensar um pouco, acrescentou. Só estou curioso. Suprimentos médicos são tão valiosos e compactos que parece desnecessário envolver uma equipe de transporte. Alguns pergaminhos de selamento também dariam conta do recado. Usar pergaminhos de selagem para transportar os suprimentos seria muito mais eficiente. Montar uma equipe inteira de transporte para uma tarefa tão simples parecia excessivo. Talvez porque Yan tivesse falado ou parecido cooperativo, o humor de Koharu melhorou um pouco. Ela olhou para ela e explicou. Embora seja verdade que muitos suprimentos médicos são transportados usando pergaminhos de selagem convenientes, os pergaminhos em si são extremamente caros. Como nossa rota nos leva pela Terra do Ferro e chega à Terra do Relâmpago, optamos por uma equipe de transporte. Pode ser mais lento, mas economiza uma quantia considerável de dinheiro. Em outras palavras, a vila estava cortando custos. Comparado ao preço dos pergaminhos de selamento, o pagamento de uma equipe de transporte era insignificante. Ao ouvir isso, os membros da equipe de transporte ficaram com expressões estranhas. Embora as palavras de Koharu fossem factuais, elas carregavam um tom desdenhoso, como se implicassem que shinobi comuns valiam menos do que pergaminhos de selamento. Infelizmente, Koharu, que por muito tempo atuou em uma posição de autoridade, não se preocupou em considerar os sentimentos do shinobi de escalão inferior. Na visão dela, a vila emitia missões, e os shinobi que as aceitavam para servir como equipes de transporte estavam simplesmente fazendo seu trabalho para a vila. Não havia necessidade de adoçar nada. Se cada decisão tivesse que atender às emoções do shinobi de escalão inferior, a vila não seria capaz de funcionar. Tal é a franqueza daqueles que estão no poder. Yan olhou com simpatia para os membros da equipe de transporte e, com tato, desviou a conversa do assunto embaraçoso. Enquanto isso, nas estradas perto da fronteira do País do Fogo, Kakuzu resmungava incessantemente. Esses idiotas das bolsas de recompensas estão cobrando taxas mais altas a cada ano. Até informações imprecisas têm um preço ridículo. Para alguém como Kakuzu, que só se importava em ganhar dinheiro, perder até mesmo um pouco dele era como perder um pedaço de si mesmo. Se não tivéssemos perdido tempo discutindo sobre essas bobagens, talvez já tivéssemos completado mais missões e ganhado ainda mais dinheiro, brincou Juzubiva, carregando sua lâmina do carrasco. Kakuzu era ótimo em muitos aspectos, mas sua obsessão por dinheiro era exaustiva. Ei, Sazori, que tal trocarmos de parceiros? Você se junta ao Kakuzu, sugeriu Juzo meio brincando. Sazori, que havia se juntado temporariamente ao time de Kakuzu após a deserção de Orochimaru, permaneceu em silêncio. Seu novo parceiro, um ex-shinobi chamado Dai, também estava sob avaliação. A deserção de Orochimaru deixou a Akatsuki com poucos homens, levando Zetsu Negro a vasculhar o mundo em busca de novos recrutas. Infelizmente, candidatos qualificados eram escassos. Mesmo entre os desertores de nível S, os níveis de habilidade variavam bastante. Muitos não sobreviviam às perigosas missões da Akatsuki por tempo suficiente para passar no período de avaliação. Sazori olhou friamente para Juzo, mas não disse nada. Kakuzu, no entanto, sorriu e disse, se você puder convencer o líder, eu não me importaria. Juzo estremeceu ao pensar em Pain e rapidamente balançou a cabeça. Não se preocupe. Continuaremos com o acordo atual até que mais membros se juntem. A propósito, quem é nosso alvo desta vez? Um carregamento de suprimentos médicos essenciais está sendo transportado de Konoha para a Terra do Ferro. São recursos extremamente valiosos e necessários para a organização.
O mundo de Naruto era bizarro, com grandes desigualdades no desenvolvimento. Para shinobi poderosos, obter equipamentos preciosos e suprimentos médicos era trivial. Mas para pessoas comuns e shinobi de baixa patente, tais itens eram proibitivamente caros. A Akatsuki pode não precisar dos suprimentos, mas a Megakuri certamente precisava. Parece que Konoha tem muitos espiões, comentou Juzo, rindo presunçosamente. Relembrando informações anteriores, a risada de Juzo aumentou. Konoha já havia sido abalada profundamente por 2 vazamentos de informações da troca de recompensas. Agora, com espiões em Konoha ainda ativos, até mesmo informações críticas como essa foram descobertas. Sasori bufou, seu descontentamento evidente. A menção de Konoha o irritou. Devido à traição de Orochimaru, a missão de Sasori havia fracassado e seu parceiro havia desertado. Para piorar a situação, a organização havia reduzido seu suprimento de materiais para marionetes como forma de punição. Sasori fervia de frustração enquanto Juzo permanecia alegremente indiferente. Pelo menos Kakuzu tinha alguns princípios. Ele não machucaria seus companheiros de equipe, a menos que interferissem em seu dinheiro ou em sua coleção. Sasori, por outro lado, podia matar alguém silenciosamente mesmo pela menor ofensa. A equipe de transporte progrediu de forma constante. Apesar do ritmo mais lento, chegaram à fronteira do País do Fogo após 2 dias de viagem sem incidentes. Depois de cruzarem a fronteira para a Terra do Ferro, levariam apenas meio-dia para completar a missão e prosseguir para a Terra do Relâmpago. Entretanto, o grupo logo encontrou problemas inesperados. Quem imaginaria que encontraríamos oponentes tão formidáveis durante uma simples missão de escolta? Comentou Yan, intrigado pelas figuras bloqueando seu caminho. Parados corajosamente no meio da estrada estavam membros da Akatsuki, com uma atitude inconfundivelmente ameaçadora. Akatsuki. Devido à traição de Orochimaru, Konoha agora tinha informações detalhadas sobre a Akatsuki. Eles sabiam sobre os trajes da organização e alguns de seus membros. A tensão no ar aumentou quando Koharu imediatamente ordenou que a equipe de transporte recuasse. Recuem agora. Olhando friamente para os membros da Akatsuki, ela se dirigiu a eles diretamente. Você está com a Akatsuki, não é? Kakuzu, Juzubiva e Sasori. Capítulo 203. O Tatani os chamou, mas Kakuzu não pareceu particularmente surpreso. Era como se Orochimaru revelar todos os segredos da Akatsuki não fosse algo inesperado. Parece que Orochimaru revelou muitas informações depois de ser pego. O conselheiro mais velho de Konoha. Isso sim vale muito mais do que suprimentos médicos. Os olhos de Kakuzu brilharam enquanto ele encarava o Tatani, mas não porque tivesse algum interesse especial nela. Era porque sua recompensa era excepcionalmente alta. Como membro de alto escalão da vila, a cabeça de Utatani tinha um preço alto. Somando-se a isso sua personalidade abrasiva e os ressentimentos acumulados ao longo dos anos, sua recompensa se tornará um prêmio raro. Normalmente era quase impossível de coletar, já que ela quase nunca saía de Konoha. Quem imaginaria que a encontrariam na fronteira? Para alguém obcecado por dinheiro como Kakuzu, essa oportunidade era como encontrar ouro. Enquanto Kakuzu mirava em Utatani, Juzubiva sorriu, erguendo sua lâmina do carrasco. Seus dentes afiados, semelhantes aos de um tubarão, brilhavam ameaçadoramente. Talvez devido ao seu isolamento, muitos shinobi da Terra da Água tinham aparências incomuns, especialmente aqueles de clãs de linhagem. Em termos de poder bruto, todas as 5 grandes vilas shinobi tinham seus pontos fortes. Mas em termos de aparência, a Vila Oculta da Névoa ficava em último lugar, com uma diferença tão grande que ultrapassava até mesmo a penúltima, a Vila Oculta da Nuvem. Bem, que surpresa inesperada. Uchiha Yan, não é que Orochimaru caiu nas suas mãos? E veja quem mais temos. Shizui, do cintilante corporal, renomado da Terceira Grande Guerra Ninja, e Kakashi, o ninja copiador. As informações da rede de recompensas estavam certas. Os suprimentos médicos que Konoha estava transportando para a Terra do Ferro haviam de fato chegado. No entanto, o pessoal que os escoltava superou as expectativas. Akatsuki, vocês assumem missões de assassinato perigosas, visando figura-chave de várias nações. Vocês não estão preocupados com retaliações das 5 grandes vilas shinobi? Afinal, o pequeno Ami não consegue resistir ao poder das 5 grandes nações. Talvez por hábito, o Tatani lançou uma acusação imediatamente, misturando suas palavras com ameaças veladas. Seu tom sugeria que o sigilo da Akatsuki era superestimado. Konoha sabia muito sobre eles. Mas o Tatani havia calculado mal seu público. Todos os membros da Akatsuki eram criminosos de nível S, sem lei, indiferentes à retribuição ou consequências. Hahaha, é mesmo. Juzo riu alto. Não faz muito tempo, nosso líder capturou alguém chamado Shinozuki. Ele é um dos seus shinobi de Konoha, não é? Ele morreu horrivelmente. O que? O filho de Hiruzen havia sumido. Seu filho mais novo havia desaparecido misteriosamente na residência do daimyo. Agora seu filho mais velho, enviado para investigar a Akatsuki em Ami, também havia desaparecido sem deixar vestígios. O terceiro Hokage aguardava notícias. Parecia que não havia necessidade de esperar mais. Shinozuki estava morto. Sua recompensa é bem substancial, disse Kakuzu, seus olhos verdes e brilhantes mais uma vez fixos na cabeça de Utatani. Embora os outros shinobi de Konoha também tivessem grandes recompensas, a posição de Utatani como anciã da vila fazia dela o prêmio máximo. Trazer a cabeça dela renderia uma fortuna. Caramba!
O Tatani, que esperava intimidar o inimigo, viu-se em desvantagem. Furiosa, cerrou os punhos. Atenção! Sempre alerta, Kakashi notou Kakuzu preparando um ataque surpresa. Ele se moveu imediatamente para interceptá-lo. Entretanto, quando Kakashi atacou, uma figura imponente surgiu em seu caminho. Calma, garoto. Meu período de avaliação ainda não acabou, então por que você não entrega a sua cabeça? Entendido, Ninja Kakashi. Dai, um novo membro da Akatsuki ansioso para passar na avaliação, bloqueou Kakashi sem hesitar. Estou mais interessado em Uchiha Yan, disse Juzo, olhando para Sasori. Sasori não reagiu, aprovando tacitamente a escolha de Juzo. Enquanto Juzo escolheu Yan, Sasori estava de olho em Shizui, cuja reputação como Shizui do corpo cintilante era bem conhecida. Morra, garoto! Juzo balançou sua lâmina do carrasco em um arco diagonal, mirando no pescoço de Yan. Yan deu um mortal para trás rapidamente, criando alguma distância. Após observar a situação de Kakashi, Yan lançou um olhar penetrante para Shizui, sinalizando silenciosamente para que ele se mantivesse firme. Em seguida, conduziu Juzo para longe dos outros para evitar arrastá-los para sua luta. Enquanto isso, Kakuzu estava visivelmente animado, e Sasori silenciosamente lançou uma cauda espetada de debaixo de sua capa, mirando em Shizui. Shizui desviou com facilidade. Parece que precisamos de um espaço mais aberto, comentou Sasori. Ele claramente não queria que sua luta fosse interrompida. Como todos já haviam escolhido seus alvos, fazia sentido se separarem e lutarem em seus próprios termos. Juzo estava focado em Yan, Sasori enfrentou Shizui e Kakashi foi contido por Dai. Isso deixou o Tatani sozinho para enfrentar Kakuzu, cuja mente estava totalmente focada em dinheiro. Algo parecia estranho para o Tatani, mas ela não conseguia identificar o que era, até perceber que era a única que ainda estava de pé contra Kakuzu. Olhando em seus brilhantes olhos verdes, o Tatani não pôde deixar de xingar interiormente. Após anos inativa e envelhecendo, suas habilidades de combate haviam se deteriorado significativamente. Ao contrário de Onoki ou do terceiro Hokage, que mantiveram um poder aterrorizante até a velhice, o Tatani não tinha a mesma força. Se ela morresse aqui, Yan, observando de longe, não conseguiu conter uma risada. Então, ancião Tatani, boa sorte. Empoleirado em uma árvore, Yan encarou Juzo, que observava atentamente para evitar qualquer genjutsu. Curioso, Yan perguntou. Estou me perguntando, Juzo, por que você me escolheu? Você acha que sou mais fraco ou só está interessado? Isso importa? Juzo sorriu, seus dentes afiados brilhando. Se você quer uma resposta, é simples. Não há muitos shinobi em sua vila que enfrentariam Shizui da cintilação corporal de bom grado. Entendido, respondeu Yan. Juzo escolhera por achar que Yan era um alvo mais fácil. A reputação de Shizui como matador de muitos shinobi da Vila da Névoa durante a guerra ainda era grande. Comparado ao renomado Shizui, as conquistas de Yan eram menos conhecidas. Mesmo que Orochimaru tivesse caído para ele, outros poderiam presumir que foi por acaso ou descuido de Orochimaru. Então, eu sou o alvo fácil? Yan perguntou com um toque de diversão na voz. Talvez. Juzo, tagarela como sempre, continuou falando, sem parar com sua boca de tubarão. Pensei em interceptar alguns suprimentos valiosos, mas olha o que pegamos, um peixe grande. Principalmente a sua anciã de Konoha. Ela vale bastante. Ela realmente vale muito. Sacando sua katana, Yan bloqueou a lâmina do carrasco de Juzo com facilidade, enquanto observava as outras batalhas que aconteciam nas proximidades. Capítulo 204. Kakashi e Dai, o novo membro da Akatsuki ainda em avaliação, travavam uma intensa batalha. Pelo visto, seria difícil determinar um vencedor tão cedo. Do lado de Shizui, o foco e a seriedade de Sasori eram evidentes pela marionete que ele utilizou na luta. O terceiro Kazekage? Quando Sasori desenrolou um pergaminho e invocou a marionete, Shizui inicialmente pensou que seus olhos estavam pregando peças nele. Embora Shizui nunca tivesse conhecido o terceiro Kazekage pessoalmente, ele sabia da figura cujo desaparecimento havia desencadeado a terceira grande guerra ninja. Isso deixou uma impressão duradoura nele. O que ele não esperava era que o terceiro Kazekage desaparecido reaparecesse, não como ele mesmo, mas como uma marionete controlado por Sasori. Ainda mais preocupante, o terceiro Kazekage transformado em uma marionete ainda podia usar sua habilidade característica, a liberação magnética, que o tornou famoso no mundo shinobi. Percebendo esse acontecimento, o Tatani, que já estava perturbado, ficou cada vez mais pálido. O desaparecimento do terceiro Kazekage mergulhou o mundo shinobi no caos, custando caro a Konoha. A vila ainda não havia se recuperado totalmente dessas perdas. Agora, ver o Kazekage desaparecido transformado em uma marionete, isso era um novo nível de loucura. Perigo. Sentindo perigo iminente, o Tatani rapidamente saiu de sua posição. Bom, um punho conectado a inúmeros fios negros atingiu o local onde ela estava momentos antes, criando uma cratera profunda. Você não deve deixar sua mente vagar durante a batalha, comentou Kakuzu, observando o Tatani. Ele está me subestimando? Se o Tatani soubesse o que Kakuzu estava pensando, ela provavelmente explodiria de raiva. Ela já estava tendo dificuldades para descobrir como lidar com um inimigo como Kakuzu, mas Kakuzu confundiu seu comportamento cauteloso com uma ofensa contra ele. Kakuzu lançou seus braços como balas de canhão, perseguindo Tatani implacavelmente, forçando-a a uma retirada defensiva desajeitada. Deus nos livre, a força de Tatani nunca foi o destaque de sua geração.
Comparada ao combate, ela era mais adepta do ninjutsu médico, embora nem de longe chegasse ao nível de Tsunade. Some-se a isso sua idade avançada e longos anos longe das batalhas ativas, e suas capacidades de luta se deterioraram consideravelmente. Confrontar diretamente Kakuzu a colocou em grande desvantagem. Logo, Kakuzu percebeu que não era o desdém, mas sim sua falta de força que a fazia lutar. O tédio se instalou para Kakuzu, cuja empolgação inicial se dissipou. No entanto, embora o combate pudesse decepcionar, o dinheiro jamais o faria. Para Kakuzu, o tatame não era mais uma pessoa, mas uma pilha ambulante de dinheiro. Na floresta, Juzo estava cada vez mais frustrado. Os movimentos de Yan pareciam deliberadamente brincalhões. Yan seguia o ritmo de Juzo, revidando cada ataque. Se Juzo avançasse, Yan recuava. Se Juzo usasse ninjutsu, Yan o interrompesse ou contra-atacasse. Era como se Juzo pudesse ver a vitória, mas não conseguisse compreendê-la. Percebendo que algo estava errado, os ataques de Juzo se tornaram mais agressivos, com sua lâmina do carrasco cortando ferozmente o ar. No entanto, nenhum deles acertou. A katana de Yan interceptava cada golpe em um momento crítico, desequilibrando Juzo e deixando-o exasperado. O que piorou a situação foi a calma de Yan durante toda a luta. Com seu Sharingan ativo, ele ocasionalmente lançava olhares cortantes para Juzo que o faziam tremer, temendo um genjutsu. Mas Yan estava apenas brincando com ele. Seu pirralho, você está zombando de mim? Juzo Snow. Como um dos 7 espadachins ninja da névoa, Juzo conquistou sua reputação infame com incontáveis mortes sob sua lâmina. Ser humilhado daquela forma era a primeira vez. Você descobriu? Yan disse, fingindo surpresa. Desculpe, admito que eu estava fazendo isso. Mas apontar isso só torna a situação mais constrangedora para você. Juzo congelou por um momento e então explodiu em fúria. Seu pirralho, morra. Suspeitando que estava sendo enganado, Juzo questionou, e Yan confirmou isso abertamente, até mesmo zombando dele por ousar perguntar. Nesse ponto, Yan decidiu que era a hora de acabar com a farsa. Prolongar as coisas ainda mais poderia dar a impressão de que ele estava sabotando o tatame de propósito. Yan desviou do golpe de Juzo, usando sua katana para desviar levemente a lâmina do carrasco, fazendo-a errar. De novo, Juzo cerrou os dentes de frustração enquanto tentava novamente, apenas para ver um lampejo vermelho. O Sharingan de Yan preencheu a visão de Juzo, e todo o resto pareceu desaparecer. Com um suspiro agudo, os movimentos de Juzo cessaram. Seu coração parecia estar sendo espremido a ponto de explodir. Quando foi que... Juzo murmurou fracamente, suas pupilas dilatando em choque enquanto ele se virava rigidamente para olhar para Yan. Yan estava parado no mundo vermelho sangue da paisagem mental de Juzo, segurando um objeto invisível na mão. Seus dedos se fecharam, e o coração de Juzo parecia que ia explodir. Talvez desde o começo, disse Yan. Fortalecido por sua energia espiritual, Sharingan, e pelo chakra combinado de Indra e Azura, o genjutsu de Yan era terrivelmente eficaz. Com as emoções de Juzo já desordenadas, o genjutsu facilmente tomou conta. Adeus, disse Yan, enfiando sua katana com precisão na garganta de Juzo. A lâmina perfurou a nuca de Juzo, cortando seu sistema nervoso instantaneamente. Sangue jorrou quando o corpo de Juzo caiu no chão, seu rosto ainda congelado em descrença. Mesmo morto, ele não conseguia compreender como havia sido tão completamente derrotado por alguém relativamente desconhecido como Yan. Naquele momento, Juzo aprendeu uma dura lição. Arrogância e suposições podem ser mortais. Carregando o cadáver de Juzo e sua lâmina do carrasco, Yan moveu-se rapidamente em direção aos outros campos de batalha. Um grito agudo ecoou por perto, incitando Yan a acelerar o passo. Ele chegou e viu uma cena que o deixou satisfeito. O tatame estava deitada no chão, segurando uma ferida aberta no peito. Se ela não tivesse se esquivado no último momento, seu coração teria sido arrancado por Kakuzu. Que pena, murmurou Kakuzu. Ele não esperava que o tatame reagisse tão rápido. O som do vento forte preencheu o ar enquanto Kakuzu usava uma técnica de cintilação corporal para se esquivar. Bom, a lâmina do carrasco de Juzo estava cravada profundamente no chão, com metade de seu comprimento enterrada na terra. A parte restante tremia ligeiramente. Yan olhou para a cena e pensou, talvez eu tenha superestimado as habilidades de combate do ancião. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.